Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu moro em São Bernardo, já morei em Santo André, aqui atrás da universidade. Já lecionei aqui na Anhanguera, hoje leciono em outras duas universidades. O nosso tema é inteligência fiscal. É um assunto sensível, mas, ao mesmo tempo, muito individual de cada município, de cada estado, de cada físico. Tá? Então, a minha expectativa aqui é trazer para vocês um pouco do que a gente foi fazendo e das habilidades e dos ajustes que nós fomos fazendo ao longo do tempo. O Thiago Salvioni foi quem criou o nosso núcleo de inteligência, hoje chama Divisão de Inteligência Fiscal, e na época era só ele, e a gente foi crescendo, aumentando a equipe e tudo. Hoje nós somos em 11, nós atuamos na área de inteligência dos 3 impostos, ISS, ITBI e IPTU, com especialistas das respectivas áreas. Eu vou seguir, então, aqui um pouco o script do PowerPoint. Eu costumo falar sobre esse assunto em lugar um pouco, estava conversando com o Alexandre, né, em um lugar mais intimista, com lousa, rabiscando, troca, pergunta. Então, fiquem à vontade, se tiverem perguntas. Não é uma palestra, aqui é um compartilhamento de conhecimento, tá? Existem 3 macro conhecimentos que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em inteligência fiscal, né? Primeiro, o que é inteligência e as atividades dentro do assunto inteligência, análise de dados e quais as habilidades para executar as tarefas de inteligência e de análise de dados. Então, primeiramente, quando a gente fala do assunto inteligência, existe aquela noção, aí um pouco um senso comum de que a inteligência ela é o trabalho infiltrado, o trabalho escondido, aquele trabalho à margem um pouco do rito normal. É também, né? Isso, o trabalho infiltrado, histórias, coberturas, são técnicas que a gente utiliza, são ferramentas dentro de inteligência que a gente utiliza para coletar informações, para coletar os dados que a gente precisa para chegar na atividade fim da inteligência. É super simples. A atividade fim da inteligência é produzir conhecimento. E qual conhecimento, né? E aí eu trouxe 2 desdobramentos para vocês. A gente tem, na verdade, estratégico, tático e operacional, mas eu vejo mais dentro do fisco municipal, quando a gente fala de inteligência estratégica e inteligência operacional. Quando a gente pensa em inteligência estratégica, o produto conhecimento que a gente vai gerar vai ser num âmbito mais estratégico. Então, muito do trabalho, muito dos dados que o Thiago Salvioni trouxe para a gente pela manhã, é fruto de um trabalho de análise de dados e levantamento de dados estratégicos num ambiente mais macro, né? Então, você pode assessorar a sua equipe de arrecadação, o seu departamento, seu secretário, seu subsecretário, com informações como a previsão do PIB, a previsão, o crescimento populacional, informações estratégicas, né? Mas quando a gente pensa em inteligência fiscal puramente, da nossa atividade fim, a gente está falando de inteligência operacional, que é produzir conhecimento para fomentar, para instruir, para munir aquele auditor que vai, de fato, no contribuinte, que vai, de fato, assinar o auto de infração, que vai, de fato, analisar a contabilidade, entregar para ele a maior quantidade de informações possíveis para que o trabalho dele seja mais assertivo. Aí vocês podem perguntar, poxa, Augusto, mas já não é o dia a dia do auditor solicitar a ECD, a ECF,
relatórios gerenciais, documentos, por exemplo, é do dia a dia. Mas, às vezes, nós, aqui na inteligência, nós não estamos no prazo, nós não estamos na pressão que o auditor, na linha de frente, está de cumprir o prazo, de fiscalizar, de dar vista do processo para o contribuinte, de todo um trabalho extrafiscal, que é o burocrático administrativo, que o próprio auditor, às vezes, tem que gerenciar. Então, nós, quando a gente cria uma área de inteligência, a gente tem tempo para preparar esse conhecimento, tempo para coletar essas informações. E aí chega na mão do contribuinte, na mão do auditor, perdão, informações do contribuinte mais assertivas. O que acontece algumas vezes é que a forma com que a gente coleta essas informações, as vias que a gente tem acesso a esse tipo de dado, ele não pode, por exemplo, ser instruído num processo formal de fiscalização. Então, se eu converso com o SPEI, que é a área de inteligência da Receita Federal, ou o pessoal da inteligência do Estado, e preciso de alguns indícios de que, poxa, realmente aquilo está acontecendo e eu tenho acesso àquela informação, o que eu vou produzir é um relatório de inteligência com um produto chamado conhecimento, para que o auditor esquente essa informação, né, para que o auditor vá, de fato, então, solicitar esse tipo de informação, ou já saber que precisa oficiar, né, a Receita Federal pedindo tal declaração. Geralmente, nesses casos de relatórios de inteligência, são fraudes estruturadas, são grupos econômicos, contribuintes mais com um planejamento abusivo bem mais inteligente. E aí a gente, na verdade, tem uma proximidade com os auditores que vão pegar aquela fiscalização, que vão executar aquela fiscalização, e aí a gente faz um bate-bola, inclusive ouvindo-os, no sentido de: falta algo para você? Para que você não caminhe para o lado esquerdo e vá para o lado direito, que parece ser o correto. Tem mais alguma informação que a gente pode coletar, ainda que no âmbito da inteligência, para que a gente consiga ir pelo caminho certo? E aí a gente faz sempre essa interação. E aí eu chego no segundo tema, né, na segunda macroárea, que são as análises de dados, né? O relatório de inteligência, ele não é uma análise de dados em massa, né? Ele não é uma programação fiscal, né? A inteligência fiscal não é a programação fiscal, não são as malhas fiscais que a gente constrói e executa. Isso é parte da inteligência. Mas os relatórios de inteligência, o detalhamento, aquele trabalho que às vezes demora meses, porque você precisa de contatos de inteligência de diversos órgãos para, a gente brinca que é montar um Lego, né? A inteligência, na verdade, ela é um grande quebra-cabeça e você precisa ir acomodando as peças. É um trabalho unitário que a gente faz de coleta e análise de dados, formal ou informal, para produzir esse tipo de documento. Poxa, qual é o padrão? O padrão é o que funciona dentro do seu órgão. Hoje a gente tem versão padronizada, mais estruturada dos nossos relatórios de inteligência, quando o assunto é ISS, quando o assunto é ITBI, quando o assunto é o IPTU, mas foi construído, esse padrão, essa metodologia foi construída ao longo do tempo. Claro, diversos servidores, nós tivemos capacitação com órgãos de inteligência, a BIM, Polícia Militar, tal, mas, de fato, para as vias de fato, para pensar no pagamento do auto de infração, que é o que a gente quer arrecadar, né, fomos nós, e conversando com outros fiscos municipais, outras áreas de inteligência de outros fiscos municipais, de comum acordo de que a metodologia, a forma, ela é construída ao longo do tempo. Bom, ok. Quando eu falo, então, dentro da inteligência, em fazer a coleta e análise de dados, e eu digo unitário, é esse trabalho mais artesanal. Ou eu posso ter
como uma parte, que é o nosso caso, uma parte da nossa divisão de inteligência faz também o trabalho da programação fiscal. Então, é um trabalho mais orgânico, porque eu acredito que todos aqui talvez compactuem com essa minha opinião, mas o contribuinte ele está sempre um passo à frente, né? Agora tem alguém pensando em como estruturar um novo planejamento abusivo, uma fraude estruturada, como sonegar, enfim, como pagar menos, enfim, para não ser tendencioso na minha fala. Então, a gente vai estar sempre um pouquinho atrás, né? Então, a nossa área de programação fiscal, de malhas, é orgânico. Então, nós temos um rol de malhas e, constantemente, a gente revê que tipo de fiscalização deu certo, que malhas estão convertendo mais os autos de infração em renda ou parcelamento, quais não estão convertendo, e conversar com a equipe de fiscalização para... será que é um dado, talvez, que esteja faltando nesse processamento, que se eu coletasse e chegasse na mão do fiscal, do auditor ali da ponta, ele teria mais subsídios, teria mais força para o auto de infração dele? Será que o que nós, dentro do setor de inteligência, estamos imaginando que vem acontecendo comumente, não é mais de fato aquilo que está acontecendo? Então, a programação fiscal ela carece do que a gente chama lá, a gente tem um método de ciclo de vida do auto de infração, né? Converteu, não converteu, está no contencioso administrativo, em que instância foi para o judiciário e o que aconteceu. E um terceiro ponto para tudo isso, né? Quais habilidades eu preciso ter para estruturar a minha área de inteligência fiscal, né? Bom, eu preciso de pessoas com conhecimento de negócio, de conhecimento tributário e conhecimento de tecnologia. E veja que são habilidades, conhecimentos, não são formações, tá? E eu gosto de separar negócio com tributário, porque é o seguinte, o sistema da nota fiscal de São Paulo é extremamente complexo, é um monte de regra, DPS para a área da saúde, bancos que usam DESIF e não usam a nota, enfim, é complexo. E aí, às vezes, a gente, para conseguir entender os dados que estão ali no banco de dados desse sistema, é quase que uma engenharia reversa que a gente tem que fazer. Então, às vezes, e eu acredito que vocês podem se deparar no dia a dia com isso, você tem aquele fiscal, aquele auditor, aquele assistente, não importa, né, a nomenclatura, que conhece, que domina o sistema, mas não é aquele cara que entende mesmo quando é o local da prestação, quando é o local do prestador, mas ele sabe do operacional ali do sistema. E vocês têm que pensar o seguinte, para nós, aqui na inteligência, nós trabalhamos atrás disso, né? Então, as entradas de dados dos sistemas é a matéria-prima do nosso trabalho para uma fiscalização efetiva. Então, o dado que eu estou vendo aqui no banco, ele está vindo de onde? E por que o contribuinte X tem esse flag e o contribuinte Y não tem esse flag? Porque esse tem uma regra tal e esse tem uma regra tal. Então, é importante, né? A gente, às vezes, na inteligência fiscal, mergulha até nos manuais de sistemas, de quando eles foram desenvolvidos, dos requisitos, para entender o que foi posto ali. A gente precisa de gente com conhecimento tributário. Então, vira e mexe, a gente vai lá e... Não sei quem estava aqui na... Quem estava na palestra do Douglas agora, de TBI? É o consultor nosso de TBI. A gente tem um auditor muito fera de TBI, mas a segunda opinião, ela é muito válida, né? Ela é necessária. Então, o Douglas muitas vezes nos ajuda. Então, a gente precisa de pessoas com conhecimento tributário. Então, nós temos lá dentro pessoas com bastante conhecimento de ISS, com bastante conhecimento de IPTU, e não necessariamente são os que mais conhecem, né? Vejam, o perfil de quem atua na área de inteligência é o faro.
é a inquietude, né? É quando os dados, é quando os relatórios, é quando tudo está te apontando que está tudo certo e você ainda não está satisfeito. Você fala, ainda tem alguma coisa. Não é possível, né? Como que alguém consegue ser tão certinho? Puxa, PGDAS e nota fiscal idênticos nos centavos. Não estou falando que todos que tem essa paridade das declarações estão fazendo alguma coisa de errado. Não é isso. Mas o que a gente está procurando não é o padrão, né? A gente quer descobrir o padrão e ver quem está fora dele, né? Quem é o outlier. Então, além do tributário, eu preciso de pessoas com conhecimento em tecnologia. E conhecimentos em tecnologia não é o cara que se formou em ciência da computação, engenharia elétrica, que é da área de exatas. Não. É um cara que sabe mexer bem, se for a necessidade de vocês, num Excel, gerar bons relatórios, gerar bons gráficos que mostram tendências, anomalias, outliers, boas amostras de dados. Não é aquele cara que formata o computador, não é aquele cara que domina a tecnologia, a computação forense ou coisa do tipo, né? É quem sabe fazer bem o trabalho ali de análise de dados. E aí, gente, não existe, eu vou dar um exemplo nosso, né? Não existe uma divisão hierárquica dentro da área de inteligência fiscal de São Paulo. Quem é da área de dados, quem é da área de inteligência e análise, quem tem um perfil de negócio, não. Nós temos um time híbrido, um time de pessoas inquietas. Essa é a necessidade. Porque o ano passado, montando um planejamento estratégico para 2023, das ações que a gente iria atuar, que linha a gente ia reforçar nossos trabalhos, eu percebi que nós, da área de inteligência, o que a gente precisa é a inquietude e ter um pé em todas as áreas. Então, quem que conhece bem ali do cadastro mobiliário? Quem ali que conhece bem de como as transações de ITBI? Nós temos um bom conhecimento, a gente consegue tocar bastante coisa, mas às vezes os insights, os padrões aparecem nos outros departamentos. Então, é o gestor de arrecadação que, analisando uma informação, acaba percebendo uma anomalia e fala, isso aqui, né, não está fora do padrão, e segue o jogo. E o que está fora do padrão é nosso, é para a gente, para a de inteligência. Então, hoje, a divisão de arrecadação, que o time de economistas, né, que o Thiago comentou de manhã, que mais trabalhou, apoiou, assessora e está ali lado a lado com ele para aqueles dados sobre a reforma, essa mesma divisão é um grande fornecedor para o núcleo de inteligência fiscal, porque lá eles estão acompanhando a arrecadação, o pagamento, o dinheiro entrando, o pagamento, a arrecadação espontânea, né? O crescimento vegetativo e não ostensivo. Então, construímos com o tempo a relação de que os casos identificados ali, setor econômico X começou a perder força na arrecadação. É um padrão normal do setor? Ok. Tem alguns outliers que, na verdade, puxaram a arrecadação desse setor para baixo. Esses contribuintes, essa pré-análise deles, já vem para a gente identificar. E aí, já aconteceram situações de você ficar ali um tempão, mais de mês, analisando e não se ligar que, poxa, os caras continuam com a matriz aqui, mas expurgaram filiais pelo Brasil inteiro, cresceram, abriram mercado de capital, tiveram investimento altíssimo e
E, ok, em São Paulo caiu a arrecadação deles por causa disso, né? Então, vem deles muitos casos, e casos novos, casos diferentes, e a gente tem que descobrir muito sobre cada setor, né? Hoje o desafio está muito na questão da economia digital, dos intermediários, né? Falou-se aqui no período da manhã sobre o Uber, sobre os aplicativos de entrega. Eu li ontem que parece que o governo federal está com uma proposta para ter um sistema híbrido trabalhista do motorista com o Uber ou coisa do tipo. Mas o interessante é que em São Paulo nós tivemos a CPI dos aplicativos, né? E aí com isso trouxe um rol de contribuintes que a gente pôde analisar, empresas que a gente nem conhecia. Então, eu acho que o grande desafio hoje para a gente, para 2024, né, e aí compartilho com vocês também, as apostas online. Isso é um setor extremamente lucrativo. Nós acompanhamos ao longo de 2023 inteirinho o movimento de todo o setor, todos estavam no Brasil, todos, enfim, só o registro de site de fora. E aí, como vai ser o movimento ao longo de 2024 desse setor? Acho que é um tema para a gente acompanhar muito de perto. E quando a gente fala nos setores de economia digital, nos intermediários, né, a quantidade de empresas que promovem intermediação e a gente não vê, e a gente não sabe. E o meu filho, por exemplo, tem 15 anos e às vezes ele fala, não, pai, porque é um aplicativo. Eu falo, cara, esse cara não deve estar pagando ISS, não é possível. Não, mentira. Não, porque tem uma startup. Eu falei, não está pagando ISS. Não? Então, eu apostarei nesses dois setores. E qual é a melhor fonte que eu, Augusto, acredito, qual a melhor fonte de matéria-prima, fornecedor, quem são os melhores fornecedores para a área de inteligência, né? Ok, os dados internos, analisar as bases de dados. Eu acabei não mencionando, mas em São Paulo nós temos uma estrutura de que todas as bases de dados de todos os sistemas, todos, têm uma réplica diariamente atualizada, e aí nós temos acesso a toda essa base, lógico, então isso facilita o trabalho em massa, tá? E é algo que eu acho que talvez é interessante ir construindo com uma área de tecnologia. Não é de um dia para o outro, a gente tem que entregar resultado para conseguir justificar essa arquitetura tecnológica, né? Então, os nossos dados internos são fontes primárias, muita leitura, pesquisa, muita notícia, eu lembro na época da Lava Jato, assim, que uma notícia super curta na época, assim, desenrolou para a gente assim 4 fases de operações de ITBI, que na época era utilizado para fazer o uso do Caixa 2. Casos como usar imóvel para fazer repasse de lucro em entidades imunes, enfim. É sempre aquela notícia que a gente acha que não tem nada a ver, que a gente fala, poxa, isso aqui tem alguma coisa. Ah, Polícia Federal. Aí, né, a gente tem aquela visão de tipo, alguém já está fazendo alguma coisa. Falo, mas em outra seara, né? Então, essa é a segunda fonte primária que a gente utiliza bastante. A gente utiliza clippings, a gente compartilha clippings com outros setores de inteligência, de outros fiscos. Então, os nossos dados internos são as nossas fontes primárias, os nossos dados externos também servem de fonte primárias, e o terceiro é a gente ouvir as outras áreas. Sempre saber o que está mudando, o que está
acontecendo, o que o pessoal da arrecadação identificou de diferente, ir lá escutar e falar, poxa, sabe o relatório que você faz todo mês para o secretário? Eu também preciso desse relatório. É muito faro, é muito investigativo, não tem uma metodologia, não tem um padrão, não tem algo do tipo, pessoal, a receita de bolo é essa, é tentativa e erro, é fazer, está funcionando, fazer, não está funcionando, e por fim, para fechar o ciclo, ouvir quem está na ponta, ouvir o auditor que pegou o caso do seu relatório de inteligência, do seu trabalho pré-investigativo, faltou alguma coisa para você? Deu certo? Às vezes o auditor dá um feedback que você fala, poxa, que óbvio, e eu não identifiquei. Já foi um conhecimento que você acabou absorvendo. Bom, estou à disposição, eu sou super engajado no tema, no assunto, gosto bastante, a gente tem ampliado nossos trabalhos com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, então fico à disposição para quem quiser trocar ideia, como pensar em estratégia para como implementar aí dentro das secretarias de vocês ou uma unidade de inteligência fiscal. E fecho a minha fala dizendo que a reforma tributária ela tende a ser muito mais de dados para nós, inteligência, do que de fatos, do que de contribuinte, simulou estabelecimento e estava em outro lugar. Não, vão ser dados. Quem, a partir de agora, começar a se preparar para trabalhar com inteligência de dados, com coleta, análise e ciência de dados, é que vai estar bem lá na frente, quando a gente tiver de fato o IBS rodando, para identificar os pontos de fraude, sonegação, irregularidade ou qualquer que seja. Então, talvez seja um momento de aproveitar essa deixa para justificar dentro das unidades que não tenham ainda uma inteligência fiscal, para começar a fazer esse tipo de trabalho. Tá? E aí eu queria abrir agora para vocês para perguntas. Alguém aqui é de São Bernardo? Tem de São Bernardo? Eu trabalhei no Tesouro, lá na Secretaria de Finanças, na Kennedy, durante um tempão. Legal. Vou abrir então, e aí, perguntas, dúvidas, estou à disposição para a gente conversar. Alguém aqui já trabalha na área de inteligência fiscal? Alguém aqui já tem a unidade de inteligência fiscal formalmente instituída na secretaria? Tem? Quem mais? Vocês têm? Legal. Daqueles que não têm uma unidade específica de inteligência fiscal formal, institucionalizada, mas a atividade já existe no dia a dia. Aquelas 2, 3 pessoas que estão em algum departamento, mas exercem essa atividade de inteligência fiscal. Tem alguém aqui com esse perfil? Legal, bacana. E quem aqui não tem e assim, tá ali na dificuldade, tá tentando abrir essa porta, cavar essa oportunidade de criar uma unidade de inteligência? Tem alguém aí que está na tentativa? É isso aí. Legal. Pessoal, então eu fico aberto. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. Ok? Bom, então muito obrigado a todos. Fico à disposição. E um bom resto de fim de tarde para vocês.